Vamos conhecer agora a história da Marli e da Vitória, duas irmãs que se reencontraram após 54 anos. E também vocês vão conhecer a Luciana, que foi a peça-chave para esse reencontro. Vem comigo! Bom dia, pessoal! Hoje eu tô aqui com essas duas senhoras maravilhosas, uma história emocionante, duas irmãs que foram separadas aí há muitos anos atrás, né? A Vitória e a Marli. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo bem, Tudo graças ótimo. a Deus. E agora a gente vai, né, contar pra vocês aí a história delas, muito emocionante. Começa aí, Marli, começa aí, Vitória. Ó, já estamos confundindo, porque elas são tão parecidas, né, gente? Então conta aí, Vitória, conta um pouquinho aí do que você viveu, né, esses anos todos aí, longe da sua irmã, sem saber onde, como que ela cresceu, né, quem ela era, né? Exatamente, exatamente. Meu pai e meus pais se separaram. Papai contraiu segunda núpcias com a senhora Zilda, que vem a ser a mãe de Marli. E eu segui meu destino. Fui morar com minha mãe, mudamos de bairro. Ela morava na Penha, eu morava em Copacabana, então lugares distantes. E eu cresci. Fui estudar, fui fazer esporte, e tudo bem. Mas conheci o meu marido, que ele estudava no Rio de Janeiro. E lá, um belo dia, nós começamos a namorar, ficamos noivos. E ele quis ir conhecer meu pai, que ele ainda não conhecia. E eu levei. Eu tinha um cunhado que era muito unido com meu pai, trabalhavam juntos. E nós fomos visitar papai, almoçamos. E a mãe dela preparou um belo almoço. E eu fui almoçar com o meu atual marido, meu marido. Isso você morava lá Eu no Rio ainda? sempre, E meu marido é maranhense, mas estudava lá. Sim. E nós nos conhecemos lá. Então, já em maio, no dia 7 de maio de 1969... eu fui visitar meu pai. Foi em abril de 1969 eu fui visitar meu pai e Rafael foi conhecer meu pai. Passou. Quando foi o mês seguinte, no dia 7 de maio, eu fiquei noiva de Rafael. Sim. E no dia 8 de maio, dia do meu aniversário, meu pai amanheceu morto. Nossa. Então, quando o Rafael veio para o Maranhão no dia seguinte, eu já fui direto para o velório de meu pai. Sim. E eu, na época que eu fui visitar o meu pai com o Rafael, eu vi duas cabecinhas assim, uma cabecinha me olhando, uma criança, que era a Marli, né? Ela me viu por inteiro, mas eu não a vi. Eu não a conheci, mas ela me viu. Ah, ela te viu, mas você não? Não, porque ela não foi para a sala e eu fiquei lá na sala. E ela não me viu, ela me viu, mas eu não a vi. Eu só vi que tinha uma criança olhando, pequena, né? Ela tinha 8 anos para 9. E aí passou, depois disso, o Rafael, no mês seguinte, meu pai faleceu, o Rafael veio embora e eu fui seguir a minha vida, né? Foi que aconteceu, 8 meses depois a mãe dela, eu vim saber que 8 meses depois a mãe dela morreu. Nossa. Depois de meu pai. Foi. E ela foi viver com uma prima da mãe dela, mas nós nos perdemos totalmente. Eu nunca tinha visto Marli, mas vi a mãe dela grávida da mais velha, que tem uns 3 anos mais do que ela. E aí eu me casei, vim embora para o Maranhão, morar em São Luís do Maranhão, e nós perdemos contato totalmente uma com a outra. Então aí entra a Marli com a parte dela, da mudança, né? Houve uma mudança brusca na minha vida, né? E apenas com 8 anos fomos para a casa dessa minha prima, essa prima da minha mãe. Foi quando você perdeu seu pai, sua mãe? Eu já tinha perdido meu pai. Sim. Aí ela pegou, como a gente morava de aluguel, foi preciso entregar a casa e fomos todos morar nessa casa dessa minha prima, né? Da prima da minha mãe. Aí 8 meses depois minha mãe veio a falecer. Ela faleceu no dia do aniversário da minha irmã. Nossa, gente, o pai faleceu no dia do No aniversário meu aniversário. dela, Pois e é. a sua mãe... E o que aconteceu? Dali nós ficamos sob a tutela dela. Sim. Fomos levados ao juizado para procurar saber se era com ela mesmo que nós queríamos ficar. E ali nós ficamos, né? E eu, até a idade de 16 anos, eu fui criada por ela, né? E depois ela veio a falecer, foi que continuei dando a minha caminhada. Sim. Ali eu estudei, me formei, né?
E logo depois, aos 20 anos, me casei com o Jair, que já era morador de lá, né? Que a gente estava, eu fui para a casa dela em Jardim América. Tempos depois, com 11 anos, eu fui para outro município de Itaguaí, né? Um lugar de roça, bem pacato mesmo. Eu conheço Itaguaí. Conhece? Conheço. Então, fomos para lá. E lá eu dei continuidade aos meus estudos, Sim. né? E até a idade de 20 anos, eu conheci meu esposo e dei continuidade à minha vida. Tive meu primeiro filho, mas por incompetência médica perdi, né? Mas depois de 6 meses, depois engravidei de novo. Hoje eu tenho um casal de filhos, depois de 5 anos tive outro menino. Eu tenho um casal, a menina está hoje com 38 e o menino está com 34. Que legal, Deus abençoou você, né? Muito, graças a Deus. Hoje em dia meus filhos já estão tudo crescido, a sua menina formada ou casada. Tem uma netinha de 3 anos, que é a minha razão, é a nossa razão, né? E meu filho, daqui um tempo, vai viver a vida dele também, vai casar e primeiro está fazendo as coisas dele, né? E sobre a Vitória, o que você ficava imaginando na sua cabeça? Todo esse tempo, assim, que você viu, né? Espiou ela ali, não, e aí depois esse tempo perdeu todo, ela no tempo. Esse tempo todo, eu sempre tinha aquela coisa de querer encontrar a Vitória, só que eu não conseguia. Eu procurei no Facebook, né, o antigo Orkut, o Orkut, né, e eu não conseguia. Por quê? Até porque o nome dela é Maria da Vitória. Então, quer dizer, Vitória eu não ia achar nunca. Nunca, né? Verdade. Então, tentei várias vezes e antes de eu ter o contato com a Luciana, de conversar com a Luciana... Vocês vão já saber, gente, o que aconteceu. Eu falei com meu marido. Eu sempre falava de Vitória, de Nazaré, mas o tempo foi se passando e eu ainda falei, poxa, gente, eu tinha vontade de ver minha irmã. E eu tinha aquela coisa de... É aquele negócio. Sabe o que é aquela palavra que diz que eu sempre te amei, mas nunca te vi? Foi o que eu tinha pela Vitória. Sim. Era um amor que eu não sabia de onde vinha, mas eu não a conhecia, só conheci quando pequena. Depois disso eu não a vi mais. Mas eu amava ela muito, como Nós nos amamos. Ai, gente, que emoção. Essa coisa de querer ver a Vitória, e quando eu soube da existência dela, que quando eu soube que ela teve a terceira, se não me engano, que ela esteve já a coisa, eu queria vir correndo. Sim. Até minha filha falou assim, mãe, vai, porque vocês têm pouco tempo, vocês não têm muito tempo na vida. Eu já estou com 62, ela também já está com uma idadezinha como eu estou. E pode acontecer alguma coisa com você, ou pode acontecer com alguma coisa com ela e vocês não se encontrarem. Eu falei, então tá. Aí quando ela me disse se eu queria vir, mas aqui estava chovendo demais, né? Sim. Aí não foi possível. Mas logo assim que ela falou assim, depois do dia 10 você pode vir, depois do dia 10 de julho você pode vir, que tá tudo legal. Foi aí que eu saí correndo e fomos ver passagem, né? Legal. Fomos ver e tal. E eu consegui hoje, né? Quando foi eu embarquei no Rio. Foi no dia 20 e cheguei aqui no dia 21. 3 horas da manhã. Às 3 horas da manhã. Não queria nem que ela fosse me encontrar, né? Porque ela está ainda em período de recuperação, então eu não queria tirá-la da rotina. É verdade. Né? Eu falei para ela, não vá me encontrar, deixa que nós vamos para uma pousada e no outro dia nós pegamos um táxi e vamos para sua casa. Ela, não, que isso? De maneira nenhuma. Mais forte, né? Mas sabe quando a gente se encontrou, olha, foi uma coisa muito emocionante, porque eu abracei ela me abraçou e a gente ali se abraçou e choramos. Choramos muito mesmo, porque esse tempo todo
foram muitos anos eu... 54 anos. 54 anos. Foram muitos anos e hoje, tá aí, eu vejo os meus sobrinhos. Não pude acompanhar, é só isso que eu sinto. Não ter acompanhado o crescimento dos meus sobrinhos. Mas só Essa isso história é muito emocionante, gente. Eu fiquei toda arrepiada aqui. Só isso que eu lamento, porque eu gostaria de Sim. ter o contato, aquele contato de tia, de estar ali, né, fazendo... Porque eu me formei, eu sou professora, né? Hoje em dia sou aposentada, né, pela Prefeitura de Itaguaí, né? Tenho uma graduação em Geografia, sou professora, sou formada em Geografia, né? Então, quer dizer, até isso eu poderia ter ajudado eles na lição forma. De casa, de alguma forma, né? Participado mais ainda da coisa. Só isso que eu lamento, né? De não ter convivido mais tempo com eles. Sim, e com ela e o meu cunhado. Eu queria dizer, por exemplo, que nesse momento, quando eu vim morar no Maranhão, e que as luzes foram se apagando em relação ao Rio de Janeiro, né? Sim. Logo eu virei cidadã maranhense, fui me dedicar, hoje me dedico à literatura, eu escrevo. Que legal. Mas eu fui conselheira de Estado da Educação por 22 anos, então comecei a ter uma vida muito dinâmica na área da educação. Sim. Criei meus filhos se formaram, e eu levo uma vida em paz com a minha família, com meu marido. Nós vamos fazer 52 anos de casados. Olha, gente, que é exatamente os 52 anos, mais os 2 anos que nós ficamos noivos lá no Rio de Janeiro e que ele conheceu meu pai. Então, na realidade, nós estamos há 54 anos, uma ligada à outra. Em algum lugar nós estamos ligadas. Não assim fisicamente, mas nós estamos ali. Que um dia nós iríamos... de almas, né? É um encontro de almas. E que aí que aconteceu, eu vim para o Maranhão, depois meu marido foi fazer mestrado, doutorado, eu fui fazer curso também. Sim. E a gente ia para o Rio e voltava, e toda vez que eu pisava no Rio, quando a gente sobrevoa o Rio de Janeiro, que eu olho o Cristo Redentor e eu digo, para ali é o bairro da Penha, fui ali e me lembro que mas eu sempre fiquei assim, pensava nela uma vez ou outra, até que apareceu uma oportunidade que eu comecei a ver esses programas de televisão, que as pessoas se encontram, né? Sim, aí faz aquele encontro, vem irmão dali, daqui, vem um daqui, faz aquelas coisas, aqueles encontros surpresa, que nós não quisemos isso para nós quisemos nos encontrar na intimidade, só nós duas, o meu marido, o marido dela, e foi assim o nosso encontro numa intimidade, sem expor nada, chamar a gente de televisão, 2 irmãs que não se veem, não sei. Sim. É uma outra história, porque isso passa pela nossa intimidade, o direito da nossa intimidade. Com certeza. Mas eu coloco exatamente o encontro nosso, daquele abraço nosso, das nossas lágrimas, da nossa lágrima de felicidade, né? Compartilhada entre nós duas. É verdade. Porque quando a gente se abraça, coração bate com coração. É verdade. Não é? Então, o coração começou a bater juntos e a gente sentiu essa energia. E nesse período, eu mandei várias vezes mensagens de pessoas desaparecidas procurando por Marlene, filha de Zilda de Bahia, de Calixto, Bahia. A mãe era de Colatina e nunca encontrei. Nesses 4, 5 anos, na surdina, eu mandava essas mensagens para ver se alguém localizava as meninas. Sim, não teve nenhuma resposta, né? Nunca tive e aquilo apagou. Até que eu, no meu aniversário de casamento, em 27 de novembro, reunido com meus filhos, me veio a lembrança delas, de Marlene e de Marli, mas só dos nomes, porque eu não conhecia as minhas irmãs. Não tinha. Imaginava a fisionomia, nada, né? Aí eu disse no meio dos meninos, eu tenho 2 irmãs. Foi um espanto geral. Como assim? Aí eu contei para eles o caso das minhas 2 irmãs. Luciana estava lá. A gente vai já saber. E no mesmo momento foi que Luciana começou a parte que ela vai contar ela mesma. Ela vai vir agora aqui contar pra gente. A Luciana foi a que investigou, gente, tudo e descobriu onde estava a Marli. E aí agora ela vai vir aqui contar essa história pra gente. E agora a Luciana, que é advogada e nora da Vitória, vai contar pra gente como foi que ela achou a Marli, né? Então, nesse dia, né, que estávamos reunidos, Dona Vitória compartilhou essa história, né, que tinham 2 irmãs. Eu tive a oportunidade de conhecer a outra irmã dela, a tia Nazaré, né? E aí eu tive a curiosidade de dizer assim, nossa, vamos
procurar. E aí eu comecei a buscar. A primeira fonte de pesquisa foi o Facebook. E aí ela tinha o nome, o sobrenome, eu coloquei Marli Bahia no Facebook. Apareceu inúmeras, né? Marli Bahia. Só que aí eu fui selecionando pela faixa etária, que ela me disse mais ou menos quantos anos ela tinha. E aí eu fui selecionando. Eu acho que eu selecionei assim entre 10, eu disse assim, não, daqui pela faixa etária pode ser que sejam dentre essas 10. E aí quando eu fui entrando no perfil de cada uma e olhando. Quando eu olhei o perfil dela e olhei algumas fotos que eram, né, que dava para olhar, que era fechado o perfil. E aí eu olhei uma foto, ela dentro de um carro, numa selfie, que estava muito parecida com a minha sogra. Nossa! Tava muito parecida. Aí quando eu acho que hoje, né, olhando para trás, eu vejo assim que eu fui um instrumento mesmo desse reencontro, porque foi algo muito intuitivo. Quando eu olhei, eu disse assim, gente, ela é muito parecida com a Dona Vitória, é muito parecida com a Tia Nazaré. Eu acho que é ela. E eu fui naquela força, naquela intuição, eu acho que mesmo algo assim, acho que até divino mesmo, algo. Com certeza, e eu fui naquela força e disse assim, mandei uma mensagem, resolvi mandar uma mensagem. Aí eu mandei a mensagem me identificando, dizendo que eu estava em busca dessa irmã da minha sogra e que eu havia encontrado o perfil dela e que havia achado ela muito parecida com a minha sogra. E aí perguntei, você é filha do Calixto, né, que era o pai? E aí passou meses, ela nunca havia me respondido. E hora ou outra eu ia lá, olhava se tinha alguma resposta. Eu acho que isso passou Demorou assim, bastante nessa resposta. Isso, demorou assim cerca de uns 2 meses. Foi justamente. Mas hora ou outra eu ia lá e olhava e via que ela nunca tinha visto, né? E aí até um certo dia eu estava no trabalho, chegou uma mensagem, Marli. Aí eu já fui curiosa, assim, porque algo em mim dizia que era ela. Sim. Algo dentro de mim, assim, eu fui mesmo nessa intuição. Aí ela, oi Luciana, me respondeu, né? Eu sou a Marli, aí perguntou como era o nome da minha sogra, porque eu só havia colocado que era Vitória, né? Ah, sim. Aí logo eu entrei em contato, comecei a falar, aí ela logo em seguida perguntou assim, por um acaso o nome ela tem uma irmã chamada Nazaré? Antes eu perguntei pelo nome do pai. Ah, foi, bem lembrado. Ela perguntou assim, como é o nome do pai da Vitória? Porque eu já tava meio desconfiada. Mas eu tava meio verdade assim. mesmo. Isso. Aí eu falei, Calixto. Aí ela foi e colocou, eu sou filha do Calixto e da Zilda. Aí já veio aquela emoção, né? Porque eu tenho duas irmãs, aí eu já imaginei esse reencontro, aí já veio aquela emoção, eu jura? E aí já liguei para os filhos da minha sogra. E aí já foi aquela, eu disse assim, gente, eu tenho certeza que é ela. Já quando ela falou que era filha deles, eu já tinha certeza, né? Já parou tudo e ligou para ele. Isso. E a pergunta foi sobre a Nazaré, se ela tinha irmã chamada Nazaré. Foi. Quando ela perguntou situação. se ela tinha, né, a irmã chamada Nazaré, aí eu disse assim, não tenho a mínima dúvida que é a tia Marli. Que legal. Aí já foi fazendo essa conexão entre as duas, aí a gente já imaginou como que iria contar, né, E aí foi essa história que elas já contaram. Mas assim, eu hoje, assim, olhando para trás, eu vejo mesmo que eu fui um instrumento, assim, para esse reencontro. Nada é por acaso, né? E aí, vendo outro dia, a gente, né, a tia Marli aqui já em São Luís, e a gente passeando e vendo elas duas juntas, assim, como se o tempo não tivesse, né, afastado. E aí foi uma conexão tão natural e elas tão parecidas, assim, eu acho que a gente até fica, gente, a tia Marli tem muito da tia Nazaré, né? Eu acho que também veio esse resgate também junto, né? Que a tia Nazaré, infelizmente, não teve a oportunidade de conhecer, né? Conhecê-la, de participar desse reencontro. Mas, assim, e eu que tenho duas irmãs e vendo isso, e sei, né, a força e o amor entre irmãs, assim, eu fico extremamente feliz e emocionada de ter sido esse instrumento de, né, fazê-las se reencontrarem depois de tantos anos. Ai, que lindo, gente, sério. Eu também fiquei super emocionada com essa história. E realmente, assim, eu acho que nada é por acaso. Deus te colocou na vida da Vitória pra isso, sabe?
É isso, gente, a história delas, né? Acabou de ser contada aqui no Sessão Carol. Eu espero que vocês tenham também se emocionado assim como a gente, né? Não tem como não se emocionar. E eu queria agradecer a presença de vocês aqui no programa, né? Eu que agradeço pela oportunidade. Da Luciana, maravilhosa, essa Barbie aqui. Da Vitória, né? E espero que vocês sejam muito felizes e aproveitem muitos, muitos anos ainda, né? Se Deus quiser. Então, gente, finalizando aqui essa linda história, né, de amor entre as duas irmãs, eu queria deixar uma mensagem para vocês. Para quem, né, tem um ente desaparecido, que não se encontra, não perder a esperança, porque é muito importante a gente ir em busca das nossas origens. E eu acho que para o ser humano, o mais importante é a nossa identidade. Então eu queria deixar essa mensagem como uma esperança, que assim como eu fui esse instrumento desse reencontro entre essas duas irmãs, que você não perca a sua esperança, vá em busca do seu ente querido. Eu queria, em primeiro lugar, já nas palavras finais, agradecer a minha nora Luciana, que me proporcionou essa alegria, né? Encontrar uma irmã depois de 54 anos. E eu sei que muitas pessoas, desses dias para cá, desde que Marli chegou, muitas pessoas dizem, hoje mesmo eu ouvi uma pessoa dizer assim, eu tenho uma irmã que há 50 anos eu não vejo. Chegando aqui, eu olhei outra que disse que há 52 anos também não vê um parente. Então eu quero dizer que mesmo que eu tenha ficado tantos anos longe, é aquela história que Marli acabou de dizer. Eu nunca te vi, mas sempre te amei. Eu quero aproveitar e agradecer primeiramente a Deus, né, por Ele ter me dado essa dádiva, né, de reencontrar minha irmã, né, que eu já achei que já não tinha mais, não teria mais como encontrá-la, mas Deus nos abençoou e eu só tenho a agradecer e falar com vocês, não desistam, continua perseguindo o sonho de vocês de encontrar ou familiares, seja irmão, seja um tio, seja um primo, seja qual for o grau de parentesco, mas não deixa isso morrer. Sigam em frente. Obrigada. Obrigada, Luciana. Só tenho que te agradecer muito pelo que você fez. Obrigada mesmo. Obrigada, Luciana.